Oi, vamos lá para a rodada 8 do Floripa. Infelizmente está acabando, mas essa rodada foi a mais empolgante. Foi um jogo que poderia ter terminado muito antes, mas teve momentos emocionantes, perdas de vantagem, táticas legais que não aconteceram, conceitos importantes de finais. Então vamos lá que essa partida foi muito boa. Foi contra a Nicole. Eu sabia que ela jogaria a Siciliana, porque ela jogou a Siciliana em tipo, todas as partidas da curta vida dela. Porque ela é, tipo, sei lá. Eu acho que ela tem uns 14 anos. É, e aí. é, Caso vocês não se lembrem, eu joguei D4 no lance 1 já joguei cavalo C3 no lance 1, já joguei cavalo F3 esse torneio. Nossa, eu não consigo. F3. E aí eu resolvi variar mais uma vez, jogar a quarta abertura diferente, que é E4. E ela realmente jogou siciliana, e meu repertório principal é o Gambito Smith Morra, que ela aceitou prontamente. Aí nos próximos dois lances não tem muito o que fazer. O cavalo vem parar em F3 e o bispo vem parar em C4. A partir do próximo lance que a gente analisa o setup das pretas. Então, ela escolheu esse setup com cavalo C6, D6 e G6, que é diferente não é necessariamente o melhor. Geralmente você gosta de ter seus peões em A6 e E6 aqui, para evitar táticas como proteger o peão de F7, proteger a casa de B5 para o salto do cavalo. Então, é um setup meio alternativo que tem que tomar cuidado. E eu tinha estudado essa posição e eu tinha visto que dama B3 é o melhor lance, atacando direto F7. Então aqui tem que jogar E6 para proteger, não tem muito o que fazer. Você pode jogar cavalo H6 também, só que aqui eu acho que eu posso capturar sem muitos problemas. E por mais que o computador sobreviva a isso, de um ponto de vista humano é muito chato. Aí ela jogou E6, e aí bispo F4. Eu não posso atacar esse bispo por motivos já mencionados aqui do peão de F7. E esse bispo está aqui porque ele pode desempenhar um papel importante aqui nessa casa, junto com uma torre, junto com o cavalo aqui. Então, é um bom lugar para o bispo. Ele também libera o desenvolvimento dessa torre. Ela jogou A6, que é o melhor lance. Se ela tivesse jogado o cavalo A5, atacando a dama e o bispo, agora que não tem F7, eu tinha preparado esse cheque, e aí tampa de bispo, e aí dama A3. Se tomar, tá tudo protegido aqui. Tem um ataque duplo aqui, e se tirar a dama de mau jeito, a dama tá tocando o cavalo também, então é uma posição que eu tinha preparado e que eu senti que eu tava melhor. Mas ela achou o melhor lance, que é A6, e aí eu tinha preparado essa resposta, que é bispo E2, que é o único lance realmente forte na posição. Se eu jogar, por exemplo, torre D1 direto, aí agora ela tem esse porque não tem o bispo B5 mais, já que o peão está cobrindo. Então eu tenho que voltar o bispo aqui. E aí ela jogou B5, eu joguei torre D1. Aparentemente roque é melhor, porque o computador prefere que essa torre possa vir para C1 e essa torre aqui venha para D1. Então você usa as duas torres. No plano que eu fiz, claro, eu ganho um tempo, mas só essa torre aqui que trabalha. Essa torre aqui fica fora de jogo. Ela jogou E5, que pendura um peão, só que pendura um peão com um propósito de simplificar o jogo e defender um pouco. Então, eu tomei de bispo, e aqui, quando toma, ela protege do mate, né, que tinha uma ameaça de mate aqui. Mas, aparentemente, se eu tivesse tomado de cavalo,
o computador acha que tá ultra ganho aqui. E eu acho que eu prefiro a posição com mais peças aqui, porque eu queria manter meu cavalo para ameaçar mate, para ameaçar duplos e coisas assim. Eu pensei que a posição assim estaria melhor, mas o computador prefere a outra. Aí aqui, depois que minha dama é atacada, eu posso tirar a dama, claro, mas eu achei um lance bem mais ativo, que é sacrificar o bispo com cheque. Então, bispo por B5, A por B5, dama por. E aqui você meio que tem que ter visto a linha toda para funcionar. Então, a linha toda é que depois de bispo D7, tem dama D5. Se tomar aqui, eu tomo aqui e tomo a torre. E por mais que o material esteja mais ou menos parecido, a posição das pretas está muito ruim. E se voltar com o bispo, aí agora eu tenho dama C6 e você pensa, qual que é a diferença? Eu só tampo com o bispo. A diferença é que agora eu tomo aqui e se tomar aqui, perde a torre. Então tem que ter visto essa linha para funcionar, infelizmente eu vi. Mas aqui aqui tinha um outro lance interessante de calcular, que era rei E7. E aqui eu tinha um lance só que ganha, mas eu tinha calculado também, que é cavalo D5. E aí toma de dama. Aí, muito interessante, porque se tomar aqui é mate em 1, né? Isso é um mate muito estranho. E aí, se proteger desse mate, por exemplo, assim, aí tem duplo aqui, ganha na dama. Se proteger desse mate, tem mate aqui. E se der um cheque trocando as damas, tem um cheque aqui que ganha a torre. Então, muito, muito rica essa posição, porque tinha que ter... Eu tinha que ter visto esse recurso e estava nos meus cálculos, felizmente. Ela preferiu devolver a peça, porque aqui ela tem o lance intermediário, torre C8 atacando minha dama. Só que aqui eu tenho o lance mais intermediário ainda, cavalo F6, cheque duplo, que obriga ela a jogar rei E7. E aí eu posso trocar o cavalo com cheque, simplificando um pouco, e voltar minha dama. Aqui aparentemente era melhor eu ter jogado cavalo cheque e tirado minha dama, por exemplo, para cá. O computador prefere. Para jogar F5, roque e manter o rei aqui. Porque com esse lance o rei tem chance de se proteger. Então, foi um erro da minha parte. Agora não tem uma vantagem tão grande mais. E ela jogou o bispo G7. Eu simplesmente fiz o roque. Aí você pensa, aqui perde um peão. Perde um peão, só que eu tenho esse fortíssimo lance E5, que eu tinha calculado também. E aí... não pode tomar, porque senão ganha a dama aqui. E, na verdade tem mate, né? Isso aqui é mate. Além de ganhar a dama. E aí, aqui eu tomo e vou promover esse peão. Então era uma armadilha isso. Ele não podia capturar esse peão aqui. Ela, né? E aí ela jogou torre aqui para fazer um roque meio artificial. Tipo, passar a torre e depois passar o rei. Eu joguei esse cheque. Porque se tampar de bispo, eu ganho o bispo, claro. E se tampar de peão, eu jogo esse cheque antes. E aí depois eu tiro a dama. Só que eu não tinha visto quão forte era só voltar. E aqui a posição tá quase igualada.
eu resolvi trocar as damas porque eu tô com 2 peões a mais, só que eu não vi o lance. Eu joguei esse, que é um lance flexível, protege aqui e permite que a torre vá ou para cá ou para cá. Eu não tinha visto o fortíssimo lance torre A1, torre A8, que vai ganhar um peão. Então, aqui eu pensei em jogar A3, só que A3 falha por causa de torre D, B8. Eu tenho que jogar a torre B1 aqui. E aí, eu acho que tinha torre B3. Tá, e aí eu vou perder algum peão. Porque, por exemplo, sei lá, se eu jogo qualquer coisa aqui. Eu acho que tem bispo por C3, aí eu tenho que tomar de torre, né? Aí toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu tinha calculado umas coisas mais ou menos assim. Tinha pensado também em jogar torre A1 direto. Só que aqui também tem torre de DB8. E aí, aqui minha posição fica muito triste. Eu tenho que jogar tipo B3 e tá tudo nessa diagonal. Enfim, eu prefiro jogar torre B1 direto e sacrificar o peão e disparar o peão de B. Então agora eu tô com apenas um peão a mais. Aqui é um momento muito interessante, porque eu posso perder o jogo em um lance. Se eu jogar B5, eu perco o jogo. Não, empato, né, no caso. Porque tem esse e aí eu não posso tomar, senão eu levo mate. Então aqui eu joguei G3 para dar um escape pro rei. E aí ela fez o correto, que é impedir o avanço do peão ocupando a casa, né? Aí eu joguei rei aqui, rei aqui. H4 para quando você jogar isso e isso, por exemplo, esse peão aqui não sobrar solto. F5 e aqui eu tomei. Aparentemente não é muito bom tomar. Só que eu pensei que eu ia perder esse peão aqui se eu não tomasse. Mas aparentemente eu posso jogar torre C4 e tomar de torre isso. E tá tudo bem, eu tô melhor aqui. Só que eu tomei, ela tomou de torre. E aqui eu joguei rei E4. Porque eu vou perder esse peão de qualquer jeito. Só que eu tinha visto uma linha aqui depois de B5. Esse aqui não ganha o peão. Porque, claro, se eu tomar aqui, não tem muito o que fazer, eu vou perder esse peão. E talvez eu até esteja levemente pior aqui. Mas eu tinha visto o lance torre B3, que salva tudo. Defendendo essa torre por raio-x e defendendo o peão. Olha que partida louca. Aí cheque, rei sai. Cheque, rei sai. Aqui eu pensei que podia ter esse, só que aqui tem esse lance. E aí eu acho que eu podia escapar por aqui. Só que ela jogou esse e eu finalmente escapei dos cheques. Não tem cheque aqui porque tem um peão estrategicamente posicionado aqui. E aí eu não posso avançar esse peão ainda. Então eu resolvi colocar uma torre na sétima. E ela jogou a torre dela na sétima para proteger o meu avanço. Só que isso aqui é um erro porque leva B6. E B6 ataca a torre. Se jogar torre C8, leva B7. E aí não tem muito o que fazer aqui. Eu acho que sei lá, eu acho que qualquer coisa. Rei. Na verdade, só um lance que ganha aqui, que é rei A5. Que loucura. Se jogar torre aqui, aí torre A7 cheque.
E aí depois sei lá, depois o avanço aqui, né? Eu acho que agora pode. Então ela jogou o que eu acho que foi o melhor lance. Assim, estrategicamente não, mas na prática é um dos melhores lances, porque esse aqui me obriga a achar um lance único. Eu pensei por muito tempo aqui, mas eu achei o lance. Talvez um pouco na sorte, porque eu não calculei literalmente tudo, mas rei B5, um único lance. Rei A5 falha, porque tem torre F8 ameaçando esse. E aí rei B5 ameaça esse aqui. Então, se ela jogar, por exemplo, esse, aí agora eu tenho torre A7. Por que eu não tinha torre A7 antes, tipo, aqui? Porque agora tem rei C6 e não tem muito o que fazer. Se eu der esse cheque, o rei tá extremamente seguro aqui. Inclusive, o preto tá melhor, porque o preto tem um peão a mais. Então, rei B5, único lance. E agora rei A6. Ah, mas qual que é a diferença? Porque agora o rei tá ganhando um tempo aqui na torre. Tem que jogar rei C6, cheque, tampa, e aí eu tomo. E aí aqui eu tô perdendo esse peão, né? Então eu tenho que jogar a torre B1. Aí você pensa, por que essa posição tá extremamente ganha para as brancas? E aqui é muito bonito, podia estar em um livro de xadrez essa posição. É tipo um Zugzwang aqui. Se o preto jogar qualquer coisa, piora a posição e fica sem lance. Por exemplo, vamos jogar H5, tá? H5, eu posso jogar torre B5. O rei tem que continuar protegendo aqui e aqui, né? Então, meio que C4 é meu único lance. Aí torre B4. Ah, C3 é meu único lance. Aí cheque. Aí sai, aí toma. E aí agora o rei não tá aqui para apoiar a torre capturando com cheque. Ah, mas e se avançar o peão direto? Aí torre B4. Ah, e se vier atrás aqui? Aí eu posso até sacrificar aqui. Então ela resolveu jogar torre aqui. Aí eu avanço. Aí, claro, se capturar, eu consigo pegar o peão. Inclusive, eu acho que eu consigo capturar aqui antes e pegar o peão a tempo, mesmo assim. Eu tinha visto isso. Então, ela jogou esse. E aqui é muito fácil perder, né? Esse aqui leva mate em 1. Eu poderia promover para cavalo. A posição, eu teria uma peça a mais aqui. Mas o lance mais forte da posição é torre aqui, cheque. Que aí tira o rei desse tema dessa defesa para eu levar mate. E aí eu promovo em paz. E aqui tem um mate em 7 e eu encontrei o mate em exatamente 7 lances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mate em 7. E com esse mate em 7 eu me despeço aqui desse vídeo que já está bem longo, mas achei que essa partida foi bem legal. Aconteceram muitas coisas. Não aconteceram muitas coisas. Eu mostrei a variante do rock aqui. Eu não sei se eu mostrei que aqui, se ela jogasse B4, eu tinha rock brilhantemente sacrificando o cavalo porque ataca aqui. Não sei se eu mostrei, mas enfim. Se não, tá mostrado 2 vezes agora. E é isso. Até as 2 próximas.